Estenda a tua mão para cá, vamos abençoar a vida do pastor. Amém. Pai de eterna bondade, colocamos o teu filho agora, Senhor, diante de ti, meu Deus, que possas usá-lo como tens usado constantemente, Pai. Seja a palavra rema, Senhor, vinda do teu trono aos nossos corações, Pai. Usa ele, Pai, em nome de Jesus, Senhor, com a tua palavra rema aos nossos corações. Amém? Amém. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, queridos. Amém? Para quem não me conhece ainda, eu sou o Christian, né? Também conhecido como Pastor Christian, filho mais velho do pastor Dalci. Amém? Quem não me conhece ainda, estou vendo bastante gente nova aqui, né? Mas uma grande parte já bem conhecido, né? Louvado seja Deus, né? O que o André fez e que os outros queriam fazer também é uma demonstração de carinho, né? Mas com certeza vai ter oportunidade depois, né? E parece que tem gente de aniversário aqui hoje, né? Não, foi domingo. Ah, oi? Foi domingo? Foi domingo? Ah, tá, mas a festa é hoje, né? Mas amém, queridos. É uma alegria poder estar aqui com vocês. Eu era para estar aqui mais ou menos uns 15, 20 dias atrás, o Guilherme tinha me convidado, mas eu tinha um outro compromisso no dia e não tem como dar em dois lugares ao mesmo tempo, né? Mas daqui para frente eu e o Guilherme vai ajustar as datas aí para isso não acontecer novamente. Amém? E eu creio que daqui uns 15 dias eu estou aqui de novo, né? Pelos meus cálculos. Mas enfim, é uma alegria poder estar aqui com vocês sempre, né? Eu amo fazer isso. Eu amo poder compartilhar a palavra de Deus. Há um versículo na Bíblia que eu sou apaixonado por ele, que diz que a palavra de Deus ela nunca voltará vazia. E isso é tão tremendo, né? Porque isso para nós pregadores, nós que somos aqueles que carregam a boa semente, que pregamos a palavra de Deus, isso nos traz uma garantia, né? De que sempre vai dar certo. Sempre vai valer a pena, sempre vai trazer um resultado pregar a palavra de Deus. Eu me lembro de uma ocasião, há muitos anos atrás, graças a Deus que foi muitos anos atrás, graças a Deus que essas ocasiões não têm se repetido, mas aconteceu uma situação há muito tempo atrás em que eu, pregando num culto na igreja onde eu sou pastor, na época a Igreja Batista, hoje eu tenho um ministério próprio chamado Vinde às Águas. Eu me lembro de uma ocasião que eu havia pregado a palavra de Deus e terminou o culto, eu fiquei arrasado. Eu estava literalmente arrasado, né? Aquela sensação assim de que tinha passado um caminhão por cima de mim. Por quê? Porque aquele dia que não fluiu, né? Tem aquele dia que parece que não flui, parece que alguma coisa trava, alguma coisa tranca, ou a gente não está no melhor dia. Mas como aqueles que foram chamados, né, por Deus para cumprir uma missão, a gente não cumpre missão só no melhor dia. A gente não cumpre missão só quando a gente está bem. A gente não cumpre missão só quando tudo está dando certo. A gente não cumpre uma missão só quando tem dinheiro no bolso. Amém? A gente muitas vezes tem que cumprir missão quando está vivendo um período de escassez financeira. A gente tem que cumprir missão quando muitas vezes o filho está doente, a esposa está doente. A gente tem que cumprir missão quando está passando, sabe, um perrengue, está dando tudo errado. E isso acontece na vida do homem de Deus. E quando esses momentos acontecem, e a gente vai lá pregar a palavra de Deus, às vezes acontece que a coisa não flui como deveria. E eu me lembro de uma ocasião em que como eu estava falando, eu fiquei arrasado. Fiquei arrasado porque é aquele dia que parece que deu tudo errado, né? E por ironia do destino, ou sei lá, por bondade e misericórdia de Deus, justamente naquela noite, eu precisei dar carona para duas irmãs da igreja. Uma delas era uma irmã que já está conosco já aproximadamente... Eu estou em Nova Trento desde 2004, eu fui para lá como missionário em 2004 pela Convenção Batista Catarinense. Mas eu me lembro, essa irmã já deve estar conosco desde 2005, o nome dela é Marileia Picker. E tinha a tia dela, que já está com o Senhor, a dona Nilma Salute Piffer, frequentavam a nossa igreja naquela ocasião já. A Marileia já está conosco desde aquela época.
Hoje ela é tesoureira do ministério na qual eu faço parte, né? É uma pessoa fora da curva, né? Até esse final de semana eu brinquei com ela, né? Porque eu puxei a orelha dela, porque ela, no bom sentido, né? Porque ela não deixa ninguém fazer nada. Ela quer fazer tudo. Ela é meio fominha assim, né? Se deixar, ela faz tudo. Né? Ninguém bota a mão em nada. A gente fez um congresso esse final de semana lá na nossa igreja, chamado Encontro das Águas, e é ela que limpa a igreja, é ela que arruma o café, é ela que abre a porta, é ela que fecha a porta, é ela que recebe, ela que faz tudo. Né? Então é aquela pessoa que, é uma pessoa fora da curva, uma pessoa sem palavras, né? Creio que até o Espírito Santo está permitindo eu compartilhar isso aqui agora, até para honrar ela também, né? Está sendo gravado aqui essa mensagem, e é uma pessoa que realmente precisa ser honrada. E eu me lembro daquela ocasião, há muitos anos atrás, devia ser lá, 2005, 2006, 2007, que eu fui levar ela, ela em casa, juntamente com a sua tia. Na época eu creio que ela não tinha automóvel ainda, hoje ela já tem o seu automóvel. O filho dela, que, diga-se de passagem, é órfão, né, o Darlan, perdeu o pai muito cedo. A Leia, no caso, era viúva, né? Naquele dia que deu tudo errado. Naquele dia que a coisa não fluiu. Foi nesse dia que eu fui dar a carona para elas. E eu nunca vou me esquecer. Né? Eu, cabisbaixo. Seja bem-vindo, querido. Fica à vontade aí. Estamos só começando. Fica à vontade. Esse é o João Gabriel. Não tem como esquecer, né? Então, justamente naquele dia que deu tudo errado, com aquela pregação assim que você pensa, meu Deus do céu, o que eu fiz de errado? O que aconteceu comigo hoje? Que a coisa não fluiu. Ela me pede carona para levar ela em casa, ela e a tia dela. E lá vou eu, né? A igreja ficava no centro da cidade e eles moram num bairro chamado Vígulo, lá em Nova Trento, né? Que do centro até onde eles moram dá mais ou menos, sei lá, uns 7 quilômetros. E eu me lembro que eu estava assim, cabisbaixo dentro do carro, dirigindo o carro, levando elas para casa. Mas eu estava arrasado, né? Aquela coisa assim de pregador que o tiro sai pela culatra, mais ou menos assim. Eu não sei como que foi, se eu perguntei ou não perguntei, eu acho até que eu não perguntei nada. Eu só me lembro que eu estava assim, abatido, Marcelinho. E de repente ela é assim, pastor, posso falar uma coisa? No meio da viagem, né? Eu levando elas para casa. Pastor, posso falar alguma coisa? Uma coisa? Claro que pode. Eu imagino que eu devo ter falado, claro, pode falar. Que foi? Pastor, tu não tem noção. Não tem noção do quê? Tu não tem ideia como Deus falou comigo hoje na tua mensagem. Eu disse, o quê? Como assim? Me explica melhor. Pastor, é tudo que eu precisava ouvir. Aquela palavra foi, olha, Deus falou comigo do começo até o final. Meu Deus, pastor, eu quero louvar a Deus pela tua vida. Como assim? Então, queridos, por que eu estou falando tudo isso? Para poder repartir com vocês o poder que essa palavra tem. O que faz a diferença não é o pregador. O que faz a diferença não é o cantor. Nem o violão. O que faz a diferença é aquilo que a gente carrega. O que faz a diferença é essa palavra aqui. Essa palavra aqui que transforma. Essa palavra aqui que liberta. Essa palavra que cura. Essa palavra não tem nada a ver com o pregador. O pregador, o cantor, é só o vaso. Né? Eu adoro falar de vaso aqui nessa cidade, porque quando eu falo em vaso, todo mundo já se localiza. Né? Tem até fabricante de vaso aqui nessa célula. Aleluia! Então o vaso, quer dizer, é muito lindo, mas só que se não tiver nada dentro, é uma coisa seca, uma coisa oca. Então, assim somos nós somos o vaso. Agora, esse vaso só fica bonito por causa daquilo que está dentro dele. E o que está dentro de nós, o que pelo menos deveria estar dentro de nós pregadores, né? A palavra de Deus. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se você se enche desse negócio aqui, chamado palavra de Deus, quando você abre a boca para falar, sai a palavra de Deus. E essa palavra, ela tem poder de ressuscitar mortos, tanto físico como espiritual. Essa palavra aqui tem poder de dar vida. Né? De repente você chegou aqui nessa noite, naquela maré assim que
ficou desempregado, essa semana o teu patrão estava de mau humor, resolveu descontar todo o mau humor dele em cima de você, de repente é aquela semana que a tua mulher está de TPM, né? É aquela semana que parece que o dinheiro não está dando, não tá dando para pagar as contas, tem gente doente na tua família, né? De repente tem até alguém aqui de luto. E é sobre isso que eu quero falar. Como todo cristão, né, eu quero ler um versículo só, se você quiser abrir a Bíblia, que está totalmente contextualizado com isso que eu estou falando. Está em Abacuque. Abacuque capítulo 3. Abacuque 3, 17 e 18. Vai dizer assim: ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força, torna os meus pés como os da corça, e me faz andar sobre os lugares altos. Amém? Então, voltando aqui ao assunto que eu estava falando, né? Então, tem aquela semana que parece que está dando tudo errado. Aquela semana, quem aqui já passou? A Bíblia fala do dia mau, né? O dia mau é o dia que deu tudo errado. Ou é aquele dia que é chamado do inferninho. É o dia do desafio, é o dia, quando é o dia, a cirurgia está marcada, é uma cirurgia de risco, né? É aquele dia que você tem que pagar aquela conta que não tem o dinheiro. Não tem o dinheiro no bolso. Mas tem que pagar a conta. Então, amados, assim como existe o dia mau, na Bíblia fala do dia mau, o dia mau é aquele dia do desafio. É o dia do confronto. É o dia que você tem que enfrentar o gigante. É o dia que você vai ter que enfrentar o cara que você tem que pagar uma conta muito alta e está faltando dinheiro. É o dia que está a cirurgia marcada. Muitas vezes é o dia do velório de alguém que você ama muito. Então existe na Bíblia, a Bíblia fala desse dia, o dia mau. E assim como tem o dia mau, tem a semana mau. Tem o mês mau. E a Bíblia fala até também do ano da sequidão. O que é o ano da sequidão? É o ano mau. Então tem o dia mau, tem a semana mau, tem o mês mau e tem o ano mau. Que é aquele ano, o ano da sequidão. A Bíblia fala o ano do estio. Então, queridos, ninguém está livre de passar por isso. Ninguém está livre de passar por isso. E o texto aqui, o profeta Abacuque está falando. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe, os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas, nos currais não haja gado. O que está falando? Em outras palavras, o profeta está dizendo que ainda que dê tudo errado, ainda que eu esteja vivendo um inferno na minha vida, ainda que eu esteja passando o pior momento da minha vida, Deus espera que a gente venha se alegrar. O profeta está dizendo aqui: todavia eu me alegrarei. Me alegrarei, quem tem um pouquinho de língua portuguesa, acho que é o pretérito do futuro do imperfeito, é mais ou menos assim, né? Então, eu me alegrarei a futuro, né? Ou seja, ele está tomando uma decisão. Eu vou me alegrar. Eu posso estar passando por tudo isso. Pode estar dando tudo errado na minha vida. Eu posso estar passando o pior momento. Mas eu não vou ficar nessa situação, não. Eu não vou ficar. Eu posso até estar passando esse negócio aí. Eu posso até estar passando esse perrengue. Eu posso até estar enfrentando essa tribulação. Pode até ser que eu vivi o pior ano da minha vida. Quem lembra da Covid-19? Alguém aqui lembra dessa palavra? Ninguém mais falou desse nome, né? Foram 2 anos praticamente, quase 3, né? De sequidão. Foi um tempo de dificuldade. A Bíblia fala de um personagem na Bíblia muito conhecido, chamado José do Egito. Esse camarada aí, juntamente com o povo lá no Egito, eles viveram 7 anos de sequidão. Era chamado de 7 anos de vacas magras. Então,
Veja que existem períodos de crise na vida do ser humano. E às vezes é crise coletiva. Às vezes é coletiva a coisa. Então tem 7 anos de crise. Você pode passar. Ninguém está livre. Eu posso enfrentar um período de 7 anos de crise. Eu posso enfrentar um período de 1 ano de crise. Eu posso enfrentar um período de 1 mês de crise. E eu posso enfrentar um dia de crise. Quantos estão entendendo? Se alguém aqui passou por isso ou está passando, primeira coisa que eu quero dizer para você, você é normal. Amém? Seja bem-vindo ao mundo normal. Porque às vezes tem pregadores da palavra de Deus que dão a impressão que é até pecado, ou é até errado você viver um dia mal, ou você viver uma semana mal, ou você viver um mês mal, ou até mesmo um ano mal, ou até mesmo um período de 7 anos mal. Não, queridos, ninguém está livre de nada. A palavra de Deus diz que a mesma chuva, o mesmo sol que vem para o justo, vem para o injusto. Vem tanto para o que sacrifica, como o que não sacrifica. Tanto para o que serve a Deus, como para o que não serve a Deus. Uma das maiores mentiras que você poderia acreditar é achar que a partir do momento que você está frequentando uma igreja, a partir do momento que você começou a vir numa célula como essa, que agora então foi colocada uma redoma de vidro ao redor de você e nada mais de mal vai acontecer. Isso não existe. Ok? Se alguém achava que existia essa redoma de vidro, eu quero desmistificar esse sofisma e dizer que essa redoma de vidro não existe. Agora, o que existe? Salmo 91, eu preguei aqui uma vez, diz que se você é uma pessoa que tem intimidade com Deus, que busca estar na presença de Deus, andar com Deus, como Enoque, como Abraão, como Elias, e tantos homens de Deus, a Bíblia vai dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que anda na sombra do Onipotente, 1000 cai à tua direita, 10.000 à tua esquerda. Isso também vale para o vírus do coronavírus, né? Pode ser 1000 vírus da tua direita, 10.000 vírus da tua esquerda, e você não é atingido. Ok? Mas, se Deus quiser te provar, porque Ele tem algo muito grande na tua vida, mesmo você sendo alguém que habita no esconderijo do Altíssimo, mesmo você sendo alguém que tem intimidade com Deus, mesmo você sendo alguém que é ofertante fiel, dizimista fiel na igreja, se Deus quiser te provar, para poder te dar um upgrade na tua fé, sinto muito, seja bem-vindo à escola de profetas, você vai ter que passar. Conversava com meu pai quando estava vindo para cá. Algumas pessoas são provadas na área financeira, outros são provados na área da doença. Nós tivemos um irmão meu, pastor Maico, estava com uma filha com câncer. A minha sobrinha, Cacá, estava com câncer, diagnosticada com câncer. E aí, como é que dorme com um barulho desse? São nessas horas que Deus testa a nossa fé. Algumas pessoas são provadas na área do casamento, na área da família. Acontece um perrengue no casamento, parece que a mulher endoidou, o marido endoidou, o filho endoidou, né? E aí você é o cara que é certinho, é aquela pessoa que vai na igreja, faz tudo certinho, e aí de repente você tem um filho que está perdido. O cara só quer saber de maconha, de crack, de cocaína, e aí você tem que carregar aquele estigma, né? O Guilherme, que é um cara tão certinho, que vai, toca bateria na igreja. É o cara que, prega lá na... É o líder da célula. Só que o filho está perdido na cocaína. E aí? E aí como é que dorme com um barulho desse? Acusação do inimigo. Baterista da igreja, mas o filho está na cocaína, está perdido. Queridos, ninguém está livre de nada. Segundo, eu já falei aqui, o mesmo sol que vem para o justo vem para o ímpio. Né? A mesma chuva que cai na casa do que serve a Deus, cai na casa que não serve a Deus. Então ninguém está livre de nada. Nós, pais, temos o dever realmente de ensinar o filho no caminho correto. Mas isso não quer dizer que o filho vai andar no caminho correto. Nós, pais, temos que dar um bom exemplo
para os nossos filhos, para a sociedade, mas isso não quer dizer que todo mundo que caminha comigo, que me ouve falar, ou que é influenciado por mim, seja cônjuge, seja filho, seja vizinho, seja parente, seja aquele que frequenta a célula ou a igreja, quer dizer que ele vai necessariamente botar em prática tudo aquilo que eu ensino. Às vezes não. Às vezes tem aquele filho que faz, de propósito eu vou fazer o contrário. De propósito, só para mostrar para o pai que quem manda aqui sou eu, então eu vou usar cocaína. Quero ver se não é eu que mando aqui. E aí o cara vai, e não tem como impedir, né? Porque ninguém, primeiro, você não é Deus. Ninguém aqui é Deus. Então nós somos provados, querido. Um é provado com o filho, o outro é provado com o cônjuge. Às vezes você é aquele cara, aquele homem, né, o melhor marido, aquele da época do Roberto Carlos, que ainda dá flores, né? Ainda leva flores. Oh, glória a Deus. Né? Manda entregar um buquê de rosa no trabalho para tua esposa. Compra o perfume da hora só para agradar ela. Né? Anda bem vestido, cabelinho sempre cortado, a barbinha sempre feita. Eu quero agradar a minha esposa. Aí você dá banho no bebê, você lava a louça, você lava a calçada, você leva a criança na escola, você faz declaração romântica no Instagram, no Facebook, e você faz tudo para agradar a tua esposa, mas parece que a tua esposa engoliu 1 quilo de limão e parece que o efeito não passa. Quantos estão entendendo? Fala, Deus! É terrível! Você faz de tudo, irmão, para agradar a mulher, mas parece que a mulher está com uma menopausa que nunca passa. Menopausa? Está errado esse negócio, né? Como é que chama? TPM. É uma TPM contínua, né? É uma TPM que nunca acaba. Até quando vai passar o efeito desse limão que ela comeu, que ela tomou. Então é assim, a vida acontece, a vida funciona dessa maneira. Então não é só um mar de rosas. Não existe. Se algum dia você foi numa igreja, né? Você foi em algum lugar que alguém pregou algo diferente para você, eu quero te descortinar o mundo não real na noite de hoje. Porque no mundo real a gente passa por prova, a gente passa por perrengue, a gente passa por luta. Tem dia mal, tem semana mal, tem mês mal, tem ano mal, tem até períodos de 7 anos mal. E não tem nada de errado. O mundo é assim, a vida é assim. Agora tem uma coisa. Nós que servimos a Deus, nós que nos alimentamos da palavra de Deus, nós temos uma vantagem muito grande. Porque Deus, através dessa palavra poderosa aqui, Ele nos dá uma força tão sobrenatural, tão incomum, estilo um personagem na Bíblia que chamava Sansão, né? Camarada com uma queixada de jumento matou não sei quanto. Matava 1000, ele matava de monte, né? Então, aqui no caso desse personagem bíblico, era uma força física, né? Agora, Deus nos dá uma força espiritual e até física também. Tão sobrenatural que você consegue enfrentar, querido, tudo isso que eu falei aqui, todo esse tipo de situação, todo esse tipo de exemplos, você consegue atravessar isso com tranquilidade, com cabeça erguida. O profeta aqui, Abacuque, ele está dizendo que o Senhor, o nosso Deus, ele faz o nosso pé como os pés da corça. O que é uma corça, querido? Alguém aqui sabe o que é uma corça? Alguém aqui sabe o que é uma corça? A corça é um viadinho. O viado, né? A corça é um animal que tem como predador um leão, um leopardo, né? Aqueles animaizinhos que moram lá na floresta, lá, principalmente na região da África, tem muitos desses animais, né? Então, um animalzinho inocente, um animalzinho indefeso. Quando ela está ameaçada de morte pelo predador, seja um leão, seja lá um leopardo, seja uma onça, o que for, ela corre velozmente até encontrar água, né? E quando ela chega na água, ela consegue despistar o predador. Então, ela
é veloz. Então, quando Deus está dizendo aqui que Deus faz os nossos pés como os da corça e nos coloca em lugares altos, Deus está falando o seguinte: se você estiver do lado dele, se você estiver servindo a ele, se você estiver buscando a ele, se você tem temor dele, você pode até passar por todas essas provas que o ser humano pode passar, por todos esses perrengues, por todas essas lutas. Só que Deus vai te dar uma força descomunal. Ele vai te dar velocidade nos teus pés. Você vai ser ágil. Você vai receber uma agilidade da parte de Deus, que quando o inimigo, quando o capeta, quando o coisa ruim estiver preparando alguma coisa para te fazer derrubar, para tentar tirar a tua alegria. Porque essas situações aqui, queridos, elas roubam a nossa alegria. O trabalho de Satanás é tentar tirar a nossa alegria. Satanás trabalha 24 horas por dia para tentar roubar a nossa alegria. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quando uma pessoa cheia de alegria, ela é imparável. Pensa numa pessoa imparável. Nem sei se essa palavra está no dicionário, tá? Mas se não tem, eu criei agora. Mas uma pessoa cheia de alegria, nada derruba. Um vendedor cheio de alegria, ele vende até agulha. Vende até alfinete. Claro, tem vendedor de alfinete. Não sei se é fácil vender alfinete, mas eu imagino que não deve ser. Né? Uma pessoa cheia de alegria, ela contagia. Uma pessoa cheia de alegria, onde ela entra, né? Onde ela entra, ela vai transformando o ambiente. Onde ela entra, ela impacta. Então, Satanás, sabendo muito bem disso, ele vai tentar usar tudo que é tipo de estratégia para tentar roubar a tua alegria. E essas coisas que acontecem no dia a dia de um ser humano comum, muitas vezes, não necessariamente que é sempre, mas muitas vezes, por trás de algumas situações como eu citei aqui, tem um dedinho do capeta lá por trás. Tem o dedinho do capeta, que pegou aquele dia assim, que alguém na tua família estava vulnerável, e aí ele entra na vulnerabilidade daquele membro da tua família, aí o capetinha vai lá, começa a soprar abobrinha na mente da pessoa, porque o capeta, ou coisa ruim, ele trabalha na mente. É na mente. Alguém aqui já ouviu a palavra batalha espiritual? Alguém aqui já ouviu essa expressão, batalha espiritual? O que é essa batalha? Por que batalha espiritual? Porque, embora a gente esteja vivendo num mundo físico, vendo aqui, ó. Viu? É um mundo físico. A gente toca em pessoas, ó. Sentiu aqui? Como é que é? Uma massagenzinha aqui, tá relaxando? Né? Sentiu. Por que ele sentiu? Eu toquei a mão no ombro aqui do Gui, aqui do Guilherme, ele sentiu. Por quê? Porque a gente vive num mundo físico. Eu toco, a pessoa sente aí, ó. Olha o sargento aí, já sentiu. Ó. Isso que ele é forte, né? Agora, por trás desse mundo físico, existe um mundo espiritual. Nós não vemos, mas ele existe. Ele é tão real quanto o mundo físico. Tem uma passagem na Bíblia muito conhecida. São Pedro, ele vai dizer, né? Vigiai e orai. Porque o diabo, o vosso adversário, ele anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Aí eu pergunto para vocês, a Bíblia diz que o diabo está ao nosso derredor. Aí eu vou perguntar para vocês, tem alguém aqui vendo algum diabo aqui agora? Tem alguém vendo algum demônio aqui agora? Eu imagino que ninguém está vendo, né? Embora até tem pessoas que têm um dom que elas conseguem ver. Mas aqui, tem alguém vendo? Acho que não, né? Mas a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor. Então, se a Bíblia diz que está, está. Né? Agora, a Bíblia também diz que ao meu redor acampa-se o anjo do Senhor. Então, o anjo do Senhor, que é o próprio Deus, o próprio Jesus, ele está o tempo todo me escoltando. Onde eu vou, ele está guardando a minha vida. Amém? Amém. Agora, o diabo está ao derredor. Ou seja,
ele está o tempo todo esperando uma oportunidade para entrar na nossa vida. E qual que é a finalidade dele? A Bíblia diz que Satanás, ele vem, o ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. Então, se o ladrão vem para roubar, matar e destruir, irmão, agora, nesse final de semana, que todo mundo vai usar o poder do voto, por favor, não vote ladrão, amém? Na hora de votar, não vote ladrão. Que o ladrão, perante a Bíblia, vem para roubar, matar e destruir. Alguém aqui tem interesse de eleger algum candidato que vai roubar, matar e destruir? Não, né? Pelo amor de Deus. Desculpa aí, só uma brincadeirinha. Mas não vote ladrão, irmão. E nem seja você um ladrão, né? Aceitar suborno. Se deixar ser subornado por alguém. Né? Que nós possamos agir como um profeta na Bíblia chamado Samuel. Que ele chegou diante do povo, no final do mandato dele, como profeta, juiz de Israel. Ele chegou para o povo e disse assim, ó, quem aqui algum dia pode dizer que eu fui subornado por alguém? Quem aqui pode dizer que eu me deixei me corromper por alguém? Quem aqui seja o primeiro a falar? Eita, profeta macho, né? Chegou na frente de todo mundo, olha aqui, ó, povo de Israel. Quero ver quem de vocês pode dizer que algum dia eu me vendi, me corrompi, aceitei propina. Então, que nós possamos ser essas pessoas agora no domingo, né? Na hora de votar, que nós possamos ser como o profeta, poder bater no peito. Olha, eu não vendi meu voto para ninguém. Eu não me corrompi. E também não votei ladrão. Amém? Ah, pastor, igreja também fala de política? Olha, deveria falar mais. Durante muito tempo, nós, pastores, líderes religiosos, nos calamos. E por causa disso, o Brasil está do jeito que está. Por causa disso, muita coisa ruim aconteceu. Porque a Bíblia diz que, não havendo profecia, o povo se corrompe. Quando os homens de Deus, que deveriam ser aqueles que são os responsáveis pela verdade, se calam, aí as trevas, o mal, avança. Então, mais do que nunca, nós devemos se envolver com política, sim. Não quer dizer que eu tenho que me filiar a um partido. Não quer dizer que eu tenho que ser cabo eleitoral de ninguém. Não necessariamente. Agora, nós devemos nos envolver, sim. Porque como cidadão, lá no domingo agora, eu tenho o dever, né, de pesquisar muito bem cada candidato. Fazer uma pesquisa, tem até um site chamado Ficha Limpa, né? Fazer uma pesquisa, passar o pente fino. Quem que eu estou pensando em votar? Entra lá no site do Ficha Limpa, vamos fazer uma análise mais profunda. Eu tenho falado para as pessoas que eu convivo, tem um versículo na Bíblia que eu adoro, né? Quem tem a vida em dia com Deus, não tem medo desse versículo, né? Que diz que não tem nada encoberto que não venha a ser revelado. E eu tenho falado para algumas pessoas que andam perto de mim, que até domingo eu acredito que tudo que é tipo de sujeira em relação aos candidatos vai aparecer. E eu quero orar nesse sentido. Vou entrar em oração até domingo para que onde tiver sujeira que apareça. Porque eu não estou afim de desperdiçar meu voto. Eu quero votar no candidato certo e que vai se eleger. Porque aí depois, quando sair o resultado lá, eu quero comemorar. Né? Elegiu o federal, o estadual, o governador, o senador e o presidente. Acertei tudo. Porque Deus é que me direcionou para votar certo. Amém, queridos? Amém. Então, para não perder muito foco aqui, apesar que a gente é movido pelo Espírito Santo, né? E não tem como não falar disso, nós estamos vivendo uma das semanas mais cruciais. E assim como eu falei para vocês, né, eu citei um exemplo aqui dos 7 anos de vaca magra, né, que aconteceu. Isso aconteceu, está na Bíblia, né? Eu acredito que tem um período de 7 anos de vaca gorda. Eu acredito que nós estamos muito, muito próximos de iniciar, de startar um período de prosperidade que o Brasil ainda não viu. Eu acredito que Deus escolheu o Brasil para algo fora da curva. O Brasil é um país que foi escolhido por Deus para algo tremendo. E eu creio que os nossos filhos vão viver coisas que nós não vivemos.
o meu pai, por exemplo, meu pai trabalhava na roça, levava marmita, né, para os irmãos, trabalhava na roça, plantava o fumo. E a minha tia conta que no domingo eles tinham que dividir um ovo para 4, não tinha comida na panela, eles tinham que pegar, a minha tia que cuidava, que criou os meus tios, que criou o meu pai, porque meu pai perdeu pai e mãe muito novinho, né, com menos de 11 anos de idade, né, pai? Com 10 anos de idade, já ficou órfão de pai e de mãe, foi criado pela minha tia, minha madrinha, tia Marina, e a tia Marina conta que não tinha comida para dar para aquela montoeira de filho, porque o meu avô casou com 4, teve 4 mulheres, né? Casou com uma, morreu, aí casou com outra, morreu, casou com outra, morreu, casou com a 4ª. Cada mulher ele teve média de 2, 3 filhos. Então pensa na montoeira de filhos. Né? 12? Ó, é profético, 12. Eita, agora nem sabia disso aí, ó. Essa é boa, hein? Então a minha tia cuidava daquela montoeira de filhos, não tinha comida, irmão. Não tinha comida para sustentar esse povo tudo trabalhando na roça. Aí ela pegava um tal de caruru, que era um mato que dava aqui na nossa região, e ela botava junto na panela para poder aumentar o caldo, para não deixar eles passar fome. Naquela época o carro era carro de mola. O lugar onde você fazia necessidade chamava patente. Não tinha papel higiênico, usava sabugo. Muitos aqui, eu vinha, quando eu era criança, quando eu era adolescente, sabe o que eu mais gostava de fazer? Pescar e caçar. O meu hobby, férias de inverno da escola, eu vinha aqui pro Rolador, na casa do meu tio, que tinha engenho de farinha, tio Valdir. Eu passava minhas férias de inverno ali, para poder caçar passarinho, né? Caçar tié, sinhaçu, sabiá com espingarda de pressão. Eu e meu primo Silvanei. Era meu hobby, o que eu amava fazer. Naquela época eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje. Hoje eu sei que isso é contra a lei. Eu não faria isso hoje. Mas naquela época eu era criança, não sabia que era errado. Eu só ia matar os passarinhos. E a gente tomava banho no inverno, frio, gelado. Tomava banho numa bacia de alumínio. Aí colocava, enchia de água fria, pegava um bule, esquentava o bule. A chaleira, perdão, e esquentava a água. Então tinha que tomar banho naquela bacia ali de alumínio. Se molhava, jogava água para cima da cabeça, se esfregava ali com sabão. Era assim que a gente tomava banho. Não tinha luz elétrica, então era lampião. Com querosene, irmão. Eu passei por tudo isso. Não tinha luz elétrica, era lampião com querosene. Nós saíamos para caçar no mato, não tinha comida. Então a gente levava um pacotinho de farinha, levava um pouquinho de sal. Lá no mato mesmo, a gente matava o passarinho, despenava ele, quando ficava, às vezes dormia à noite no mato, fazia cabana lá no meio do mato, lá para cima do Rolador. Aí a gente fazia uma cabana no meio do mato, matava o passarinho, fritava ele, né? Fazia o fogo, fritava, só temperadinho com sal. Pegava a água da cachoeira, esquentava, fazia ali um caldo ali com farinha e sal e comia. Então eu passei essas coisas. Então, o meu pai viveu essas coisas aí, né? E eu poderia contar muito mais história, irmão. Hoje, a maioria que está aqui tem seu carro próprio. Quando eu cheguei aqui, eu falei para o pai, meu Deus, quanto carro no estacionamento. Hoje a célula vai faltar cadeira, né, pelo jeito. Montoeira de carro. Hoje qualquer adolescente aí já tem o seu carro, irmão. Na época era carro de mola. Hoje, eu duvido que tem gente aqui, se quiser comer um ovo, todo dia come. Se quiser comer até 2. Eles dividiam um ovo para 4. Hoje todo mundo tem banheiro para fazer necessidade. Naquela época era patente. Não tinha papel higiênico, era sabugo. Pior parte era sabugo. Vocês estão vendo quanta evolução? Pior parte era sabugo, né? Quantos estão caindo da ficha? Quantos percebem quanta evolução que teve? E eu quero crer, irmão, se melhorou tanto assim, apesar da nossa geração, muitas vezes ser uma geração ingrata, uma geração que nunca está contente, apesar disso, né? Apesar de ter tanta gente ingrato e insatisfeito no tempo atual,
Ainda assim, eu creio que por bondade e misericórdia de Deus, porque Ele escolheu o Brasil para algo muito grande, eu creio que nós vamos começar um período de prosperidade que o Brasil ainda não viu. E se está bom, para quem é agradecido, vai ficar muito melhor. Vai ficar muito melhor. Mas isso também tem a ver com agora, no próximo domingo, você seguir o conselho que eu estou dando. Pesquisa bem para não botar o voto fora. Amém, queridos? Eu queria parar por aqui, acho que já falei bastante, né? Queria convidar você a fechar seus olhos. E eu queria lembrar que o motivo pelo qual nós estamos reunidos aqui nessa noite. Nós estamos aqui reunidos aqui nessa noite porque aproximadamente 2000 anos atrás, um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré, ele veio a esse mundo para tomar o nosso lugar numa cruz. A palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E esse homem, aproximadamente 2000 anos atrás, ele se despiu da sua glória. Ele deixou os céus e ele veio até a terra. Ele veio até aqui onde nós estamos para tomar o meu e o seu lugar lá na cruz do Calvário, no Gólgota, para que através da sua morte eu e você pudéssemos ter vida. Ele se fez maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus se fez maldição por nós. E porque ele se fez maldição por nós, porque ele tomou todos os nossos pecados lá na cruz do Calvário, hoje eu e você podemos ter uma vida com abundância. Isso que eu falei, eu creio de todo o meu coração, que se já hoje, 2022, nós já estamos vivendo um tempo muito superior ao tempo que meu pai viveu. Hoje meu pai tem um carro bom, hoje meu pai tem uma boa casa, todos os seus filhos têm seu próprio automóvel, todos os seus filhos têm sua própria casa. Quanta evolução, irmão! Quanta coisa boa que já aconteceu. E muito mais ainda vem pela frente. Não só para minha família, mas para todos nós, para todo o Brasil. Mas principalmente para aqueles que entendem que Jesus é o Filho de Deus. Principalmente para aqueles que entregam a sua vida para Jesus. Porque como eu estava falando aqui, amados, tribulação, luta, dor, sofrimento, momentos difíceis, vêm para todo mundo. No entanto, quando você está ao lado de Deus, quando Deus está com você, quando Jesus está com você, meu querido, como eu falei, você recebe força, você recebe sabedoria, você recebe graça para poder enfrentar os gigantes, para poder vencer as tribulações, para poder vencer o dia mal, para poder vencer as circunstâncias, sejam elas as mais difíceis que for. E isso as pessoas que não têm Jesus, elas não têm. Elas têm que passar pela prova sem Jesus. E muitas delas vão ter que usar uma droga, vão ter que usar um medicamento, vão ter que usar o álcool para poder atravessar esses dias maus. E nós, com Jesus do nosso lado, irmão, nós somos maioria. Com Jesus do nosso lado, pode vir o que vier. Deus faz os meus pés como os da corça. Ele me faz andar em lugares altos, acima de qualquer problema, acima de qualquer desafio, acima de qualquer luta, acima de qualquer dor, acima de qualquer cara feia. Mas eu preciso realmente estar ao lado de Jesus. Eu quero perguntar para você nessa noite: quem aqui realmente está com Jesus? Quem aqui pode dizer: eu estou do lado de Jesus? Eu estou do lado da verdade. Eu estou do lado daquilo que é certo. Eu sou alguém que preza por princípios e valores. Eu sou alguém que estou do lado daquilo que é considerado moral e ético. Eu sou alguém que estou do lado do bem, que sou contra a corrupção. Eu sou alguém que não me vendo. Eu sou alguém que não me corrompo. Eu sou alguém que não traio.
Não vou trair minha nação, não vou trair meu Deus por causa de dinheiro, nem por causa de nenhum tipo de propina ou coisa parecida. Aleluia. Se existe alguém aqui que ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu quero dar uma oportunidade nessa noite. A palavra de Deus diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu quero fazer 2 orações aqui nessa noite. Eu quero orar por aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus. E eu quero orar também por aqueles que querem renovar, renovar o seu pacto ao lado de Jesus nessa noite. E nós vamos estar orando também por essas eleições que estão se aproximando. Amém? Existe alguém aqui que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Se houver alguém aqui que ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu quero convidar você a levantar sua mão, onde você está. Se alguém aqui ainda não confessou Jesus Cristo como teu Salvador. Ele veio para trazer vida e vida com abundância. Satanás veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para trazer vida. Ele veio para mudar a tua história. Ele veio para mudar a história da tua família, da tua casa. Ele veio para restaurar os teus sonhos. Tem alguém aqui que ainda não entregou a sua vida para Jesus? Gostaria de entregar a sua vida? Levanta a sua mão, eu quero orar por você. Todos já estão com Jesus? Aleluia. Então eu quero orar por você, pedindo que Deus venha te fortalecer, amém, querido? Para que você permaneça nesse caminho e que você seja alguém imparável, inegociável. Eu quero orar também para que essa alegria do Senhor, que é a nossa força, que ela nunca nos falte, que Deus venha nos batizar com a sua alegria nessa noite, que Deus venha derramar da sua força, da sua unção de alegria, que nós possamos ser pessoas entusiasmadas, cheias da alegria do Senhor, porque pessoas alegres são pessoas imparáveis. E em nome de Jesus, uma pessoa que é imparável, ela vai alcançar e realizar todos os seus sonhos, amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por cada filho teu que está aqui nessa noite. Eu quero orar para que o Senhor venha derramar nesse tempo uma unção de alegria, um vinho novo, Pai. Que o Senhor venha estar trazendo um renovo sobre cada um aqui. Que o Senhor venha trazendo uma unção de fortalecimento, de graça. Eu te peço por sabedoria, Pai. Sabedoria porque a palavra de Deus diz que os últimos dias na terra seriam dias desafiadores. Mas nós cremos, Pai, que com a tua sabedoria, com a tua unção de alegria, com a tua capacitação, com a tua força, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Como foi dito aqui, o Senhor é aquele que faz os nossos pés como os da corça. O Senhor nos faz andar em lugares altos. Por isso eu te peço, Pai, derrama da tua unção de força, unção de sabedoria, unção de capacitação, óleo de alegria, Senhor, vinho novo sobre cada filho teu aqui, Pai. Dá a eles entendimento, graça, para poder alcançar todos os seus sonhos, ó Pai. E para poder vencer, seja lá qual for a circunstância. Alguns aqui podem estar passando momentos de dificuldade financeira. Outros aqui possam estar atravessando um problema no casamento. Outros aqui possam estar enfrentando uma enfermidade. Outros aqui possam estar enfrentando um problema com seus filhos, com seu cônjuge, não sei. Mas no nome de Jesus, eu peço a ti nessa noite, Pai. Vai derramando agora sobre cada um unção de sabedoria, unção de alegria, graça, força, capacitação. Ô Pai, e derramando também da tua provisão, Senhor. Da tua provisão. Seja lá na área financeira, emocional, física, espiritual, material, familiar, que em todas as áreas o Senhor dê capacitação, força, provisão, sabedoria e graça, para que todos esses desafios, ó Pai, sejam solucionados e todos aqui possam avançar e alcançar todos os seus sonhos, Pai. Eu peço ainda, Senhor, por essas eleições que estão se aproximando. Domingo, Senhor, nós teremos que eleger o futuro presidente da República, os futuros senadores, deputados federais, deputados estaduais, governadores. E nós te pedimos, Pai, que toda sujeira venha a ser trazida à tona, que tudo aquilo que está em oculto venha a ser revelado. Ó Pai, que o Senhor não nos deixe ser enganados,
Que o Senhor não nos deixe ser confundidos, mas que o Senhor realmente nos oriente, que o Teu Espírito Santo nos guie, para que nós não venhamos jogar o nosso voto fora. Ó Pai, que não haja corrupção, que não haja venda de votos, que não haja, ó Pai, mentira, fraude eleitoral, que não haja falcatruas eleitorais, mas que verdadeiramente o Senhor, com teu braço forte, venha intervir nessas eleições, ó Pai, para que todos nós brasileiros, e homens e mulheres do bem, possamos, ó Pai, eleger de forma correta, não desperdiçar voto, não votar em branco, não fazer voto nulo, mas eleger os candidatos certos, votar nas pessoas certas. E assim, Pai, certamente nós teremos um novo Brasil para a Tua honra e para a Tua glória. Quem pode dizer amém? E dê um aplauso ao Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Deus abençoe vocês. Amém? Amém.